A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todo o povo santo de Deus. Com muita alegria, com muito prazer que estamos aqui nesta noite reunidos na presença do nosso eterno e soberano Deus. Com muita alegria que estamos aqui para adorar em espírito e verdade. Convido a todos os irmãos que possam estar aqui conosco nesta noite, participando, buscando o Senhor, buscando a face de Deus, buscando a sua misericórdia, buscando a sua graça, buscando o milagre que você precisa na sua vida, a bênção que você tanto espera no Senhor. Eu creio em nome de Jesus que esta noite será uma noite de milagres, uma noite de bênção, uma noite no qual o Senhor há de falar conosco abundantemente. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, ministério esse situado no bairro da Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Jorge Henrique, sou pastor presidente desse ministério pela misericórdia e a graça de Deus, que me colocou para estar à frente desse trabalho. E com muita alegria, pela vocação, pelo chamado que tive do meu Deus, estou aqui para cumprir com o ide pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Amém? Quero convidar a igreja nesta noite para estarmos orando, buscando o Senhor, elevando os nossos pensamentos aos céus, e logo em seguida estaremos louvando, buscando, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Amém, queridos? Pai eterno e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui na Tua santa presença nesta noite para mais um domingo poder Te adorar em espírito e em verdade. E agradecemos em nome do vosso Filho Jesus por esta rica oportunidade, porque sabemos que ao longo dessa semana que passou, muitos não conseguiram chegar até aqui. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos concedeu mais esse dia para estarmos na Tua presença. E somos eternamente agradecidos, gratos pelo dom, pelo sopro, pela vida. E pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre este lugar, sobre este ministério, sobre esta igreja. Que todos aqueles que estão aqui conosco, nos assistindo hoje, agora, e aqueles que estarão nos assistindo posteriormente, também sejam alcançados da mesma forma. Que esta palavra ela possa, meu Pai, alcançar, meu Pai, corações. Que esta palavra possa alcançar vidas, almas, famílias, possa libertar os cativos, curar os feridos, meu Pai, trazer a bênção aos necessitados, buscar, meu Pai, aqueles que estão perdidos sobre a face desta terra. Que o Senhor possa ministrar a sua palavra, Senhor, de forma plena e abundante sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos iluminarmos nesta noite. Peço também que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que porventura nós possamos ter feito, porque sabemos que somos humanos, somos falhos, e por sermos, meu Pai, esta natureza, por termos esta natureza falha e caída, meu Pai, nós acabamos, meu Pai, nos deixando levar. Mas pedimos em nome de vosso Filho Jesus, o nosso Salvador, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê a graça e a Tua misericórdia. Fica conosco, meu Pai, derrama da Tua unção, da Tua graça, do Teu Espírito Santo e nos abençoa. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, logo após a palavra, eu convido também os irmãos, estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. Aqueles que quiserem participar conosco, sentir o desejo no seu coração, aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo, aqueles que fazem parte desta grande família, aqueles que porventura têm esses elementos na sua casa, após a palavra estaremos consagrando esses elementos, estaremos orando, buscando e daremos início a este grande banquete, porque estaremos aqui nesta noite celebrando a ressurreição, estaremos aqui nesta noite celebrando a vida, estaremos aqui celebrando nesta noite a grande vitória na cruz do Calvário, através do nosso Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte, e ao terceiro dia ascendeu os céus e está sentado à direita do Deus Pai. E brevemente, muito breve, voltará para buscar a sua igreja. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, meu irmão, agora vamos estar nesse momento de louvor. Estaremos aqui adorando a Deus, louvando, buscando, nos alegrando, né? E peço que os irmãos nesse momento se abstenham de toda a sua preocupação, coloque a sua mente, se conecte com Deus, com o reino, que você
Tire esse momento agora para que você possa estar nessa atmosfera espiritual, para que você possa adentrar ao lugar santo, onde você possa estar ali, você e Deus, Deus e você, e que Deus possa tocar no teu coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, grande é o nosso Deus. Ó Deus de poder, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia! Vamos adorar em espírito e verdade, irmãos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quero ouvir o povo usando de Deus. Se o sol se põe, a noite chegar, tu és. Ó Espírito Santo, glória a Deus. Se a tempestade me alcançar, tu és. Aleluia. Meu amigo. Ó Espírito Santo, grande é o Senhor, igreja. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quero ouvir, igreja. Aleluia. 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 Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, igreja. Aleluia.
Glória, 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 glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de poder e Deus de glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Oh Deus, permanecemos nesse espírito de adoradores, adorando e buscando o Senhor em espírito e santidade. Amém, meu irmão? Aleluia. Grande é o nosso Deus, irmãos. Opa! Ó Espírito Santo, grande é o Senhor. Quero ouvir, igreja. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus, igreja. Senhor, que me conheces, grande é o nosso Rei, igreja. Quero ouvir, povo santo de Deus. Transforma-me conforme tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Louve, 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 igreja. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Jesus te chama para a obra, amém, igreja? Deixa Jesus usar, deixa Jesus usar a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor, para que Ele possa lapidar, para que Ele possa restaurar a tua vida, a tua fé, a tua família, a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Abra teu coração para Jesus nesta noite, irmão. Aceite a Jesus como o único Senhor Salvador da sua vida. Que é o único que te ama, de fato e de verdade. O amor imensurável. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ouvir, igreja. Enche-me, Senhor, do teu Espírito, ó Deus. Deus de glória e Deus de poder. Vem comigo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como
igreja. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno, soberano Deus. Enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Aleluia. Enche-me, usa-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória, 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 glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Sonda no Senhor. Oh Deus. Amém, igreja? Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Permanecemos nesse espírito de adoradores. Amém, irmãos? Oh Deus de poder e Deus de glória. Quero ouvir o povo de Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta, oh glória, recebe, Senhor. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho prometer. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Oh Deus, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, igreja. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Basta crer em Jesus, ao povo santo de Deus. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Grande é o nosso Rei, igreja, Jesus, o Filho de Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, Fiel a mim. Oh Deus de glória e Deus de poder. a minha oferta. Ofereço a Ti, Deus meu. Pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me
posse da palavra profética. O Senhor é contigo. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh Deus, oh Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor, amém, igreja? Louvado seja o nome do eterno e soberano Deus de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Nosso Deus é fiel, igreja. Fiel, Senhor. Aleluia. Deus, fiel. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Fiel, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Fiel a Oh Deus de poder e Deus de glória. Oh Deus. fiel a Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh Deus. Oh, permanecemos nesse espírito de adoradores, irmãos, e logo após entraremos na palavra. Amém? Aleluia. Bom é louvar ao Senhor. Bom é adorar a Deus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, igreja, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos
coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Oramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Aleluia! Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém, igreja? Não há outro Deus além de ti, só o Senhor é Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso eterno e Salvador. Amém, igreja? Esse é o nosso Rei, o Deus de glória e Deus de poder. Amém, queridos? Me sinto abençoado, sinto a minha alma edificada, sinto a presença do Espírito Santo neste lugar, sinto a presença de Deus nos abraçando, nos fortalecendo, nos encorajando a prosseguir, nos dando a força que necessitamos, a fé, a esperança, a paz, a alegria de permanecermos nesse Espírito. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nesse momento, quero convidar a todo o povo santo de Deus para estarmos ouvindo a palavra de Deus. E eu creio que aquilo que Deus tem preparado para nós nesta noite será uma noite de milagre, uma noite de bênção, uma noite de reflexão, onde estaremos ali ouvindo a palavra do Senhor. Onde estaremos ali buscando a Deus, esperando em Deus uma resposta, uma solução, uma saída, esperando no Senhor o caminho para seguir. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, o que eu tenho para tratar nesta noite com a igreja? Vamos falar acerca do pecado. O que significa de fato, né, irmãos? O pecado. O que o pecado ele representa na vida daqueles que aceitam a Jesus, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que foram chamados, escolhidos por Deus. O que representa? É algo tão sério, algo que pode impossibilitar a nossa entrada no céu, pode impossibilitar a nossa salvação. É algo muito sério o pecado, algo que Deus abomina, algo que Deus não aceita. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender, precisamos respeitar aquilo que Deus deixou como legado, como ensinamento para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Pedi aos irmãos para abrirem suas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 8 e 9. Livro de Marcos, capítulo de número 7, versículo 8 e 9. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E logo depois irei ler o versículo 20 e 23. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Negligenciando o mandamento de Deus,
guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria salvação. Vou ler novamente para os irmãos. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E dizia, vou ler novamente para os irmãos ficarem ligados, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é a palavra do pastor Jorge, é a palavra de Deus. E foi escrita há 2000 anos atrás. E muito evidente nos nossos dias. Sim ou não, meu irmão? O coração do homem está impregnado de maldade. O coração do homem está impregnado pelas trevas, pela escuridão. O coração do homem está completamente tomado. O coração do homem está completamente vazio, contaminado, impregnado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, pastor, o que é de fato o pecado? O que significa pecar? Pecar significa, na verdade, simples, é desobedecer às ordens de Deus. É desobedecer à vontade de Deus. Quando você desobedece à vontade de Deus, você peca, você erra. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E esse pecado, ele vem e ele está presente, na verdade, na nossa consciência. É na nossa consciência que nós vamos reconhecermos de fato o pecado. No entanto, pelo padrão humano, isso pode variar de acordo com a posição do indivíduo, a posição social, talvez o grau de instrução, a consciência e as circunstâncias do momento. Sendo assim, a definição de pecado pode variar de pessoa para pessoa. A mesma atitude, ela pode ser considerada pecado ou não, dependendo do padrão de cada pessoa. Está entendendo, pastor, igreja? Foi por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu, lá no Antigo Testamento, 613 estatutos da lei, para usarmos como padrão absoluto, para distinguir o que de fato é pecado. Eu costumo dizer às vezes, não, mas o Antigo Testamento foi abolido? Absolutamente. Onde está escrito que o Antigo Testamento foi abolido da palavra de Deus? Eu costumo dizer sempre o que está na palavra de Deus existe um significado e é importante. Porque se não existisse um significado e se não fosse importante, não estaria lá. Amém, amém, queridos? Simples assim. Então tudo que está na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é importante. Há um significado, há um porquê, há um propósito. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.
Na verdade, a lei de Deus, ela traz para o homem um despertamento da sua consciência. A moralidade, a ética e as regras impostas pela sociedade ou por cada sociedade, por cada nação. Nós jamais poderemos estabelecer, na verdade, um padrão para o pecado segundo a consciência humana, baseados em regras sociais, em comportamentos, costumes de cada nação, de cada povo. O pecado da nossa consciência não está de acordo com o que Deus definiu como pecado. Portanto, nós devemos escutar a nossa consciência. Eu vou corrigir. Portanto, não devemos escutar a nossa consciência. Ao contrário, devemos agir com base nos mandamentos de Deus. Porque a nossa consciência e a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é enganoso. Sim ou não, igreja? Amém? Então não devemos dar crédito, dar ênfase à nossa consciência. Mas precisamos estabelecer esse vínculo naquilo que nos foi deixado como legado através da palavra do Senhor. É essa palavra, essa cartilha que devemos seguir. Amém? Não devemos seguir a nossa consciência, os padrões estabelecidos pela sociedade, mas sim tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida do seu povo. Amém, queridos? Cada um de nós tem sua própria opinião acerca do pecado. Amém, queridos? Sim ou não? Está entendendo, pastor, meu irmão? Alguns consideram pecado como as suas próprias falhas, enquanto que outros acham que são, talvez, do seu mau comportamento, um comportamento iníquo, um comportamento que é desaprovado. Veja bem um exemplo, lá na Coreia, por exemplo, as pessoas cobrem o túmulo dos seus pais com uma grama e cuidam deles até morrerem. Em outro exemplo, numa tribo primitiva lá de Papua, Nova Guiné, as pessoas honram seus parentes falecidos comendo seus corpos juntos com seus familiares. Olha, cada uma nação tem uma visão e um comportamento diferente daquilo que foi estabelecido pelo Rei dos Reis. Está entendendo, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Parece que eles fazem isso para que o corpo não seja comido pelos vermes. E esses costumes mostram que os conceitos humanos acerca do pecado e sobre o que é certo podem variar de várias maneiras. Porque cada civilização, cada nação tem seus próprios costumes. Amém, igreja? Diferente daquilo que o Senhor instituiu para o seu povo. Uma atitude, na verdade, correta numa sociedade, ela pode ser muitas vezes considerada como algo bárbaro. Em outra não. Vai depender dos costumes. Amém? Das tradições. A Bíblia, entretanto, nos diz que pecado é desobedecer às ordens de Deus. Para nós, povo de Deus, pecado é desobedecer às ordens de Deus. Está entendendo, pastor, meu irmão? Amém.
Olha o que ele disse lá em Marcos 7, 8, 9. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Não foi isso que a gente acabou de falar anteriormente? O homem guarda, sim, aquilo que ele trouxe como verdade, como princípio, como conceito, ignorando, se abstendo da vontade de Deus. Porque é assim que está escrito na palavra, amém? Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse ele ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, ignorando a vontade de Deus, eu continuo caminhando segundo os meus preceitos, segundo os meus costumes, segundo as minhas tradições dos meus antepassados. Amém, queridos? Aí você pode perguntar, pastor, mas o senhor pode considerar aí um pecado grave? Irmão, simples. Pecado grave, na verdade, você pode trazer para si como desrespeitar a palavra de Deus. Desrespeitar a vontade de Deus. Isso é um pecado grave. Amém? Pecado, na verdade, para Deus não é viver segundo a sua vontade e não crer na sua palavra. Deus disse que é pecado viver como os fariseus naquela época, que rejeitaram os seus mandamentos e deram muito mais importância às suas tradições naquela época. Por isso, Jesus os considerou hipócritas. Em que Deus você crê? Você realmente adora Deus? Respeita Deus? Você se orgulha do nome de Deus? Você honra Deus de fato? As pessoas, na verdade, elas olham somente para a aparência e muitas vezes desrespeitam a palavra de Deus. Isso sim é pecado aos seus olhos, aos olhos de Deus. E um dos pecados muito graves, na verdade, é você desrespeitar, menosprezar a palavra de Deus, fazer pouco caso, não dar ênfase, não dar credibilidade. As atitudes erradas que vêm das nossas fraquezas não passam de transgressões. Os erros que cometemos por causa das nossas imperfeições não são basicamente pecados, e sim falhas da nossa natureza humana, vamos dizer assim. Deus, Ele distingue pecados de falhas, amém, queridos? Os que desrespeitam a sua palavra são considerados pecadores, mesmo que não tenham falhas. Esses são grandes pecadores diante de Deus. E essa é a razão pela qual Jesus repreendeu os fariseus naquela época. Lá no Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, existem mandamentos que nos mostram o que fazer e o que não fazer, o que é certo e o que é errado. Eles são a palavra de Deus, eles são a vontade de Deus, eles são os mandamentos de Deus. Pode ser até que nós não sejamos capazes, na verdade, de guardar e cumprir todos eles de forma integral. Reconheço sim. Mas, na verdade, não devemos simplesmente ignorá-los ou deixarmos de reconhecê-los como a palavra e como mandamentos que Deus nos deu desde o princípio. Por isso, por essa razão, temos que aceitá-los como eles de fato são. Amém. Glória a Deus. Porque muitos ignoram, tentam maquiar, tentam dar uma nova roupagem, uma nova nomenclatura, mas a vontade de Deus, ela vai prevalecer. A sua palavra vai prevalecer. Com a vontade ou não a vontade do homem, mas a palavra de Deus se cumpre.
Amém, queridos? Aleluia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ele criou tudo e estabeleceu a lei. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, meu irmão? E o verbo era Deus. Como? Então Deus se revela a cada um de nós. Deus é a palavra e o Espírito. Ele se revela por intermédio dos seus mandamentos, através da sua vontade. Como nós normalmente chamamos a Bíblia? Normalmente chamamos de a palavra de Deus, a espada. Sim ou não, igreja? A palavra de Deus diz, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Foram criados 603 estatutos da lei, que dizem, façam isso e não façam aquilo, honrem seus pais, e etc. O livro, por exemplo, de Levítico, dentre outras coisas, fala das obrigações dos homens e das mulheres. O que fazer quando um animal doméstico cai num poço, por exemplo. Por serem estas palavras divinas, nós precisamos observá-las com atenção e atentamente para obedecermos e realizarmos a vontade de Deus. E mesmo que não sejamos capazes de cumprir toda a sua lei na íntegra, temos no mínimo que reconhecê-la como sendo de Deus. Há alguma palavra vinda de Deus que não seja correta? Os fariseus puseram de lado os mandamentos de Deus por causa da tradição dos homens. As palavras dos seus antepassados tiveram mais importância do que as palavras de Deus. Foi isso que Jesus viu quando veio a esta terra. E o que mais doeu no Senhor foi ver como as pessoas ignoravam a palavra de Deus, a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus nos deu 613 artigos da lei para nos ensinar que Ele é a verdade, que Ele é o nosso Deus. E o que são os nossos pecados, o que representa os nossos pecados diante dele, para mostrar a sua santidade a nós. Portanto, irmãos, pelo fato de todos sermos pecadores diante do Pai, devemos crer no seu vosso Filho, em Jesus, que nos foi enviado por causa do amor de Deus para nós, para que pudéssemos viver pela fé. Amém. Pela fé no Filho de Deus, do Rei, Jesus Cristo, o Senhor. Aqueles que colocam de lado a palavra de Deus, não crendo nessas palavras, se tornam pecadores. Aqueles que não guardam a sua palavra também são pecadores, porém, o pecado principal, na verdade, é rejeitar a palavra de Deus. Quem age dessa forma, dessa maneira, irá para o inferno. Não crer é o mesmo que pecar diante de Deus. A fé é um elemento que nos liga, que nos conecta ao reino de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você fica se questionando, mas por que Deus nos deu a lei? Para nós conhecermos os nossos pecados e retornarmos aos seus braços. Ele nos deu, na verdade, os seus estatutos, suas leis, seus mandamentos, para que pudéssemos entender, para que pudéssemos refletir acerca dos nossos pecados e para que pudéssemos ser remidos e lavados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, pelo vosso Filho Jesus. Louvado seja o nome do Eterno. Esta, sim, é na verdade pela qual Deus nos trouxe a lei, para que pudéssemos ser conscientes do que é certo e do que é errado. Lá em Romanos, capítulo número 3, versículo de número 20, diz, afirma que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, sabemos que Deus nos deu a lei para que não fôssemos obrigados a viver por ela. Amém, queridos? Então, o que aprendemos na lei, igreja?
Simples. E somos muito fracos, sim, para podermos obedecê-la na sua totalidade. E que somos pecadores, sim, diante de Deus, porque somos imperfeitos. O que nós entendemos com os seus mandamentos, com os seus estatutos, com as suas leis. Entendemos como somos falhos e incapazes de vivermos de acordo com a sua lei, de acordo com os seus estatutos, de acordo com os seus mandamentos. Entendemos que nós, criaturas de Deus, somos seres impotentes, pecadores, que segundo a lei deveríamos ser lançados no inferno por causa dos nossos pecados. O que devemos fazer ao reconhecermos nossos pecados e a nossa impotência diante de Deus? Será que devemos tentar ser seres perfeitos? Claro que não, queridos. Devemos admitir que somos pecadores. Devemos crer em Jesus para que sejamos libertos por meio da sua salvação, por meio do sacrifício feito na cruz do Calvário, pelo sangue que foi derramado através do Filho de Deus, Jesus Cristo, para nos lavar, nos purificar, nos remir de todas as nossas impurezas, de todas as nossas falhas, amados. Amém? Deus, na verdade, nos deu a lei para que nós pudéssemos entender os nossos pecados e o castigo que viria proveniente dos mesmos. Para entendermos que sem Jesus não poderíamos alcançarmos a salvação. E sem Jesus iríamos diretamente para o inferno, porque já estávamos condenados desde o início. Amém, irmãos? E se de fato cremos em Jesus como nosso Salvador, logo seremos salvos. Ele nos trouxe a lei para que entendemos, para que pudéssemos entendermos o quanto somos pecadores e para salvar nossa alma do pecado. Ele nos deu esta lei, enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Ele enviou sim o seu próprio Filho para tirar os nossos pecados por meio do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, através do batismo nas águas. Amém, queridos? Só alcançaremos a salvação se crermos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E que Ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Está sentado à direita do Deus Pai. E brevemente, muito breve, voltará para buscar a sua igreja. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A fé em Deus, na verdade, ela começa através da palavra. E é isso. E é por isso que nós temos que crer em Deus, na sua palavra. Nós estaremos completamente equivocados se ignorarmos a palavra de Deus. Quando os escribas e fariseus viram os discípulos de Jesus comendo pão sem lavar as mãos, eles não teriam lhes reprovado, na verdade, se vissem aquele ato por meio da palavra de Deus. A palavra nos diz que nada que entra na boca do homem pode contaminá-lo, pois vai direto para o seu estômago, não para o seu coração. Como está escrito lá em Marcos, e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Não o que ele come, mas o que sai de dentro dele. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus disse que as pessoas são pecadoras porque já nascem em pecado. Amém? Você entende o que isso significa?
Veja bem, todos nós, sem exceção, nascemos pecadores. Por quê? Por que, pastor, todos nós nascemos pecadores? Porque somos descendentes de Adão. Não podemos ver a verdade porque não aceitamos toda a palavra de Deus e nem cremos nela de pura e de fato e de verdade. E aí, o que há no coração do homem? Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. Porque a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e tantos outros males, irmãos. Isso procede da onde? Do coração do homem, sim ou não, igreja? E logo leva a desonrar a si mesmos, a desonrar os outros, o seu próximo, e acima de tudo a Deus. Isso também está escrito lá em Salmos, que diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Salmos 8, 3, 4. Porque o próprio Deus nos visita. Ele nos visita porque Ele nos ama, amém, igreja? Porque Ele nos criou, Ele nos amou primeiro, teve misericórdia de nós, pecadores. Ele, pela sua infinita misericórdia, tirou todos os nossos pecados e nos trouxe de volta a sermos chamados e reconhecidos como seu filho, como os filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. O próprio apóstolo Paulo, ele repetiu este mesmo salmo no Novo Testamento. E é algo maravilhoso ver como nós, cristãos, que somos criaturas de Deus, nos tornamos filhos do Criador, filhos do Eterno. Mas isso só aconteceu por causa da sua misericórdia por nós, queridos. Este é o amor de Deus, de nos restaurar, de nos perdoar, nos prometer a eternidade, a perfeição. Quando nós tentamos viver completamente de acordo com a lei, de acordo com a lei estabelecida por Deus, isso é o mesmo que desafiá-lo. Isso também é um conceito arrogante que vem da nossa própria ignorância, da ignorância humana. Não está certo vivermos longe do seu amor, lutando para guardar a lei e orando desesperadamente para termos esse tipo de vida. A vontade de Deus é que nós entendamos que somos pecadores, segundo a lei, e creamos na sua redenção, na salvação através de Jesus. E é isso que diz a palavra de Deus. O que sai do homem é isso que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é o que procede os maus desígnios, como já falamos anteriormente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender qual é o real significado, a real vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Já que todos nós somos descendentes de Adão, não temos desejos carnais em nosso coração. Nós temos, né? A irmã aqui está afirmando, já que nós somos descendentes de Adão, logo então temos desejos carnais no nosso coração. Amém, queridos? Era para ver se a igreja está ligada. A igreja está atenta à palavra. Amém. Glória a Deus, irmãos. É porque a gente precisa ver se a galera está prestando atenção. Então a gente deixa ali no ar. Opa, pastor, não é bem assim, amém. Glória a Deus, está ali fiscalizando, está ali ligada na palavra. É dessa forma, meu irmão. Amém, queridos? Mas o que Deus nos diz? Ele nos diz para não adulterarmos, não é isso, meu irmão?
Há um desejo homicida no coração do homem. Mas o que Deus nos diz? Ele nos diz que não devemos matar. Não é isso, queridos? Logo, todos nós desrespeitamos nossos pais. Mas Deus nos manda honrá-los. Nós temos que entender que todas as palavras de Deus são boas e corretas. E que todos nós temos pecado sim em nossos corações. Desde o ventre da nossa mãe já nos tornamos pecadores. Sendo assim, queridos, o que devemos fazer diante de Deus? Devemos admitir que somos um poço de pecados. Devemos admitir que somos pecadores, sim. Nós não devemos achar que só porque praticamos boas ações, antes nós éramos justos, e que hoje somos pecadores porque cometemos pecados. Nós já nascemos pecadores. Não importa o que façamos, nós seremos pecadores, queridos. E é por essa razão que precisamos buscar a salvação por meio do batismo nas águas, através de Jesus Cristo, reconhecê-lo como o único suficiente Salvador das nossas vidas, porque só Ele pode nos conceder a eternidade e a salvação das nossas almas, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos pecadores por causa dos atos de adultérios, homicídios e furtos que, porventura, foram cometidos, mas porque nascemos em pecado. Sendo assim, queridos, aos olhos de Deus, nunca poderemos ser bons pelos nossos próprios esforços. Nós só podemos, muitas vezes, tentarmos, de alguma forma, sermos bons. Mas a palavra de Deus diz que quando ele olha lá de cima, ele não encontra um justo sequer. Porque não existe essa possibilidade. Amém, meu irmão? Não existe essa possibilidade. Nascemos com uma mente pecaminosa. Mas podemos ser justos se não cometermos nenhum pecado? Não. Nós nunca poderemos ser justos diante de Deus por nós mesmos. Amém, igreja? Glória a Jesus. Nós nunca poderemos ser justos diante de Deus por nós mesmos. E se dissermos que somos justos, isto é hipocrisia. Jesus chamou os escribas e fariseus de escribas e fariseus hipócritas. Homem nasceu pecador e peca perante Deus toda a sua estadia sobre a face desta terra. Todos nós somos pecadores, aqueles que dizem que não pecam, mentem. Desagradam a Deus. Quem disser que nunca brigou nem bateu em alguém, e que nunca roubou sequer uma agulha de alguém em toda a sua vida, atos que muitas vezes, lá na infância, consequências, coisas que às vezes você não valorizava e nem havia um significado na verdade, quantos erros, quantos pecados já cometemos diante de toda a nossa ignorância, diante de toda a nossa vida, antes de termos a consciência, antes de o Senhor abrir os nossos olhos, de abrir o nosso entendimento. Sim ou não, igreja? Porque na verdade, quando o Senhor abre os nossos olhos, aí nós começamos a ter um entendimento, fica tudo mais claro, visível. Sim ou não, igreja? Nós devemos deixar os padrões do mundo para podermos seguir os padrões estabelecidos por Deus. O que precisamos fazer para sermos salvos? Precisamos abandonar os rudimentos do velho mundo, a velha criatura, o velho homem. Precisamos mudar a nossa trajetória. Precisamos aceitar a Jesus como um suficiente Salvador. Precisamos passar pelo batismo das águas. Precisamos viver segundo os princípios estabelecidos por Deus. Precisamos buscar a misericórdia e a graça de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Precisamos reconhecer a nossa limitação, porque somos limitados. Sim ou não, queridos?
A verdade, nós somos seres limitados. Né? Precisamos entender que carecemos da misericórdia e da graça de Deus todos os dias em nossas vidas. Porque aqueles que creram em Jesus não foram salvos. Porque eles não aceitaram a palavra da redenção, da água e do Espírito. Mas nós que somos tão imperfeitos assim como eles, fomos remidos pela fé, pela palavra de Deus. Você está compreendendo, meu irmão? O que significa isso? Porque muitas vezes o próprio cristão, por estar na presença de Deus, vivendo, às vezes tentando viver de uma forma legalista, tentando viver de uma forma debaixo da lei, da autoridade de Deus, ele não vai conseguir. Tentando ser santarrão, ser santo a todo tempo. Não, reconhecendo a sua limitação, a sua fraqueza, a sua limitação humana, a sua deficiência humana. Reconhecendo que a graça, a misericórdia provém de Deus. E que por mais que tentamos alcançar uma plenitude, não alcançaremos. Porque isso é impossível, meu irmão, a um homem. Tá ligado, igreja? Então nós precisamos entender que somos dependentes de Deus. Que precisamos da misericórdia de Deus. Que precisamos da graça e da misericórdia do Altíssimo. Precisamos confessar os nossos pecados, reconhecer a nossa insignificância, a nossa miserabilidade como pessoas. Erramos a todos os momentos no pensamento, nas ações, nas omissões. Se nós pararmos para olhar, quantas vezes você peca por dia? Quantas vezes você erra por dia? Quantos maus pensamentos passam na sua mente por dia? Quantos desejos? Quantas palavras às vezes inóspitas? Quantas reações que talvez, gente de Deus, como é que você... Sabe, então assim, a gente é limitado. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus pregando a palavra do Senhor Jesus, mas reconheço a minha miserabilidade, a minha fraqueza como homem. Estou completamente dependente da misericórdia e da graça de Deus para alcançar a eternidade. Reconhecendo que preciso de ajuda, reconhecendo que preciso ser restaurado, liberto, curado, salvo, transformado em perfeito, em um ser perfeito. E não ficar carregando sobre os meus ombros um fardo pesado, daquilo que eu não vou conseguir entregar, daquilo que eu não tenho capacidade para ser. Eu preciso reconhecer que sou completamente dependente da misericórdia e da graça de Deus. Amém. Só dessa forma, eu reconhecendo que sou completamente limitado, dependente, falho, sabe? Que eu preciso do Senhor, que eu preciso da misericórdia e da graça de Deus na minha vida para que eu possa alcançar a eternidade. Só desta maneira irei alcançar a salvação da minha alma. Reconhecendo em todo o tempo que Jesus Cristo é o Senhor. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, lavou-me, remiu. Por essa razão, somos hoje reconhecidos como filhos de Deus. Reconhecendo que temos uma incumbência, que temos responsabilidades por sermos filhos de Deus, que temos direitos, mas também temos deveres a ser cumpridos, que devemos respeitar esta palavra, que devemos honrar a palavra de Deus, que devemos estarmos isentos, né, das manifestações do mundo, das influências do mundo. Embora estamos nesta terra, não fazemos parte desta terra, estamos aqui como viajantes, peregrinos, pelo momento, pelo tempo determinados por Deus. Está ligado, igreja? Glória a Deus. Então, não é porque o mundo faz de uma maneira que eu e você também iremos viver dessa mesma forma. Porque tudo aquilo que desagrada a Deus, podemos considerar que é pecado. Desobedecer a Deus é pecado. Ignorar a vontade de Deus é pecado. No mínimo, você vai ser conivente com o pecado. No mínimo, você vai ser omisso ao erro. Então você não pode estar em cima do muro. Você tem que ter uma posição definida na sua vida sobre a face desta terra. Ou você serve a Deus, ou você serve a um homem. Ou você permanece nos ensinamentos de Deus, ou você permanece
nas tradições, nos costumes do teu povo, da tua nação, da tua família. Tá ligado, meu irmão? É simples assim. A partir do momento que aceitamos a Jesus, devemos abandonar os rudimentos do mundo, os ensinamentos, conceitos, costumes, tradições. Aquilo que aprendemos, devemos ignorar, nos abstermos. Amém, queridos? Assim como ele disse, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, você simplesmente ignorou. Simplesmente deixou de lado. Deu mais importância à vontade, os costumes da tua família, do teu povo, do que as orientações, do que a vontade de Deus. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Não dá para servir a dois senhores, assim diz o Senhor Jesus. Aleluia. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa te amparar, que esta palavra possa abrir a tua mente, que você possa ter um campo, uma amplitude para que você possa refletir, para que você possa se colocar, para que você possa, sabe, tomar uma posição diante de Deus, que Deus possa te iluminar, teus pensamentos, te guiar, te orientar. Ore, peça a Deus, busque o Espírito Santo, busque ao Senhor de todo o teu coração. Abra teu coração, confesse os teus pecados para Deus. Mostre para Ele que você precisa de socorro, de ajuda, que você é limitado, que você é doente. Assim como nós somos doentes, porque estamos ainda nessa caminhada. Continuamos nessa condição de imperfeitos. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E eu um dia reconheci que eu era doente. Um dia eu reconheci diante de Deus que eu não era absolutamente nada. Um dia eu reconheci diante do autor e consumador da minha vida que eu precisava de cura, que eu precisava ser tratado, que eu precisava ser recuperado. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente esta semana. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E como eu falei anteriormente, agora nesse primeiro momento, daremos início à nossa Santa Ceia, que é um momento especial, uma parte especial do nosso culto, naquele momento no qual nós estamos ministrando a Santa Ceia, que é também algo instituído pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor Jesus, que Ele nos deixou essa incumbência. Sim ou não, igreja? Amém. Onde Ele diz, façam isto em memória de mim. Não foi isso? Até que eu volte. Então, se Ele deixou essa incumbência, isso não é um mandamento, né? Uma incumbência, uma determinação. Há 2000 anos atrás, a igreja permanece cumprindo com aquilo que foi instituído pelo Senhor Jesus. E assim estamos aqui realizando, com muito amor, com muito respeito, né? Sabendo que não é um ato simplesmente simbólico, mas é um ato onde que ao sobrenatural, o espiritual está envolvido dentro de todo esse contexto. Não é simplesmente o fato de pegar um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, beber, comer, beber. Não. É algo que vai muito além. É algo que é espiritual. É uma determinação que foi dada pelo Filho de Deus. E há um porquê, há um sobrenatural. Esta comunhão, né? Esse pacto indissolúvel que foi feito na cruz do Calvário, onde que o Senhor nos reconhece pelo nosso nome. Tá ligado, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vejo as pessoas, às vezes, muitas vezes, negligenciando este ato. Isso é pecado. Porque simplesmente ignoram uma vontade determinada pelo Filho de Deus. Quem somos nós para ignorarmos a vontade de Deus? Quando foi nos dada essa autoridade para ignorarmos aquilo que Ele mesmo estabeleceu como verdade para nós? Nós somos criaturas, somos dependentes do Criador. E aí muitas vezes se inverte os valores, achando que a criatura está acima do seu Criador. Ignorância humana, espiritual. Estamos debaixo de uma autoridade que é superior a nós. E que somos completamente dependentes dessa autoridade. Amém. Está acima de nós, da nossa compreensão humana. E talvez um dia,
quando viermos sermos arrebatados e chegarmos ao céu, possamos compreender. Mas ainda, enquanto humanos, falhos, pecadores, miseráveis, permanecemos na nossa humildade, reconhecendo a plenitude, a autoridade, a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir a nossa irmã que está aqui com o pastor me ajudando, tem mais uma irmãzinha aqui também. O pastor vai tomar uma aguinha agora. Vou pedir a irmã para estar, né, os elementos já estão preparados. Vou pedir à irmã para estar orando, para que possamos consagrar esses elementos. Irmãos, provavelmente aqueles que vão participar conosco já prepararam esses elementos. Eu avisei na semana passada, todos aqueles que nos acompanham, que têm um interesse, que há dentro do seu coração essa prioridade, essa importância, esse significado. Aí é individual, não é isso, igreja? Amém. Aí é individual de cada um. Eu procuro fazer segundo a vontade do Pai. Prefiro ser um filho obediente do que um filho desobediente. Né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, sejamos obedientes ao Senhor. Amém? Então, nesse momento agora estaremos estendendo nossas mãos aqui para esses elementos. A nossa irmã estará orando, consagrando, pedindo a Deus que derrame da sua infinita plenitude, da sua misericórdia, da sua graça. Que não sejam simplesmente um pedaço de pão, suco de uva, mas que esses elementos sejam, né, transformados, né, pelo sobrenatural do Senhor Jesus, pelo sobrenatural de Deus, porque estamos aqui na presença do Espírito Santo, na presença do Senhor nesta noite. Eu creio que esses elementos, em nome de Jesus, já estão sendo transformados, já estão ali sendo consagrados desde o início, que nós estamos aqui com nossos pensamentos voltados ao eterno, ao céu. Amém? Para quem não conhece, a nossa irmã se chama Tatiana, estará orando aqui por esses elementos nesse momento, nesta noite. A paz do nosso Senhor Jesus, irmã. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos todos. Oh, Senhor Deus amado e Pai querido, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Nós louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja diante da Tua face, Senhor. É nesta hora, meu Pai, diante do Teu altar te apresentamos esses elementos da Tua sagrada Santa Ceia, Senhor. Eis que te apresentamos o pão, o suco de uva, Senhor, para que o Senhor nesta hora estenda as Tuas mãos poderosas sobre eles, Senhor. E que derrame da Tua unção, Senhor, sobre eles. Fazendo deles sobrenaturais, meu Pai. Fazendo deles, Senhor Deus, curas para as nossas almas, Senhor Jesus. Que nós possamos nos arrepender, fazer uma reflexão nesta hora, nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender de tudo aquilo que fizemos, Senhor, meu Pai, que foi de encontro ao Teu querer e à Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, meu Pai, mas falamos diante da Tua palavra, diante da Tua face, Senhor, que nós nos arrependemos, meu Pai, que nós precisamos de Ti, que nós precisamos do Teu auxílio, do Teu socorro. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, meu Pai, que ao participarmos desta Santa Ceia, Senhor, meu Pai, nós possamos, Senhor Deus, ser consagrados, que nós possamos, Senhor Deus, ser fortalecidos, que nós possamos, Senhor Deus, ser libertos de todo e qualquer tipo de mal. Abençoa, Senhor Deus, esses elementos que colocamos diante do Teu altar, Senhor Deus, para mais essa Santa Ceia, Senhor Jesus. Nós louvamos e Te agradecemos, porque até aqui, Senhor, meu Pai, o Senhor tem nos sustentado e guardado as nossas vidas. Até aqui, Senhor Deus amado, o Senhor tem nos fortalecido, Senhor. E que assim seja, que o Senhor sempre esteja à nossa frente, direcionando nossos passos e os nossos caminhos, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus, esses elementos nesta hora, meu Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. E desde já nós Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vou pedir a irmã para estar servindo. O Deus de poder e Deus de glória, santo, 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 santo é o Senhor, o eterno e soberano Deus de Israel. O Deus amado e Pai querido. Amém, queridos? Eu vou ler aqui alguns versículos para os irmãos, para que possamos
realizar a Santa Ceia, esse cerimonial na sua plenitude. Está lá em João 6, 53, 58. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê a importância, né, meu irmão, da gente estar fazendo, realizando, né? Estar ali na presença de Deus, estar ali na presença do Senhor, buscando, fazendo aquilo que Ele nos instituiu, porque há uma importância, há um significado, queridos. Amém, igreja? Há uma importância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 11, 24, 28 diz: e tendo graças, e tendo dado graças, partiu o pão e o disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? Podem comer do pão. Glória, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Podem beber, em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos felizes, agradecidos, ungidos, fortalecidos, avivados, abençoados, restaurados, curados. Temos a plena convicção que Teu Espírito Santo está em nós. Temos a plena convicção que a Tua unção e a Tua graça está conosco, a Tua misericórdia, a Tua paz. O Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo espiritualmente, nos consagrando, nos dando graça, que nós possamos daqui a 30 dias, em nome de nosso Senhor Jesus, estarmos aqui novamente, cumprindo com aquilo que o Senhor nos deixou como legado para as nossas vidas. Cumprindo e realizando a vossa vontade, porque a tua vontade, meu Pai, é a nossa vontade. E possamos viver segundo os teus ensinamentos, que a tua unção, que as tuas virtudes, que a tua misericórdia e a tua graça esteja em nós. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus, exalar o bom perfume do Senhor por onde passarmos. Que possamos deixar esse bom perfume. Que possamos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, possamos levar a misericórdia, a tua palavra, o amor. Que possamos, meu Pai, fazer a diferença. Que possamos ser luz, que possamos ser o sal desta terra. Que possamos dar o bom testemunho para que teu nome seja exaltado e glorificado diante dos homens. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor possa continuar nos iluminando, nos consagrando, nos fortalecendo em nome de Jesus. Chegamos ao fim do nosso culto. Agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa rica oportunidade. E convido a todos os irmãos, se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo, a partir das 18 horas, no canal do pastor Jorge Henrique, aí pelo Facebook. Se você quiser convidar os seus amigos, sua família, aqueles que precisam ouvir uma palavra da parte de Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos?
Bom, desejo a todos um final de domingo abençoado, uma semana repleta da misericórdia e da paz do nosso Senhor Jesus. Que você cresça espiritualmente, que você busque mais a Deus, que você reflita acerca da vontade de Deus para a tua vida, para a tua família, que você mude seus caminhos, que você viva segundo a vontade de Deus, que você seja amigo de Deus, inimigo do mundo. Amém. É melhor estarmos na presença de Deus do que estarmos fazendo a vontade do mundo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba uma bênção apostólica nesta noite. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus. E que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz e até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe.